Fechamos os olhos agora e trazemos à nossa frente sempre Jesus, nosso Mestre Maior. Agradecemos sempre, por Ele estar conosco, estar sempre nos orientando, nos ajudando, com uma compreensão infinita, com uma tolerância infinita, com um amor infinito. Compreende as nossas dificuldades, compreende a nossa pequenez, mas Ele também entende que cada um de nós está tentando fazer o melhor. É pouco, talvez seja pouco, mas é aquilo que podemos. E que cada um de nós procure sempre aumentar a cota daquilo que pode fazer em favor de si mesmo, mas também em favor do próximo. Melhorar sempre, procurar sempre a evolução, que é o objetivo maior. Mas ninguém consegue evoluir se não se colocar à disposição do irmão. Quando estamos à disposição do irmão, oferecemos daquilo que já possuímos, não importa se é pouco, mas que já possuímos, porque conquistamos. Mas em contato com esse mesmo irmão, temos a oportunidade de receber dele aquilo que ele já possui e nos ensina. E estamos sempre aprendendo nessa permuta infinita. Agradecemos então a Jesus pela oportunidade. Agradecemos aos irmãos a oportunidade do convívio. E vamos seguir sempre em frente, crescendo. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Sidoca chegou. Vamos hoje falar sobre uma parábola. Ela é conhecida também, né? Rico e Lázaro. Essa parábola, se nós prestarmos bem atenção, ela vai nos dar ensinamentos preciosos. Porque muitas vezes nós passamos por situações de dor, mas não sabemos passar com dignidade, com resignação, com tolerância. E aí nós não colhemos os frutos que poderíamos colher das dificuldades, porque dificuldades são lições. Em outros momentos, nós temos abundância em certas coisas, mas não colocamos à disposição do outro. Temos abundância de tempo, de saúde, de conhecimento, de recursos financeiros, seja o que for, mas não colocamos à disposição do outro. Então essa parábola, muito embora ela esteja nos mostrando duas pessoas diferentes, muitas vezes nós somos essas duas pessoas diferentes, que ora passa por dificuldades e ora tem abundância. Então vamos seguindo, vamos lá. A parábola O Rico e o Lázaro diz assim: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta da casa do rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, o patriarca dos judeus. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, isso o rico, e viu ao longe Abraão, o patriarca, né? E Lázaro, o mendigo, no seu seio. E clamando disse o rico: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho,
lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Os bens ele já havia recebido. E Lázaro, somente os males. E agora, Lázaro é consolado e tu, atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, falou para o rico, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá, onde estava o rico, passar para cá. E disse ele, o rico, rogo-te, pois, ó pai, Abraão, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E o rico disse, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Quem quiser procurar essa parábola, procure no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Então, essa parábola nós vamos fatiar. E em fatias, vamos comentando, mas vamos trazendo para nós, os dias de hoje. Qual o nosso comportamento? Os momentos em que somos o rico e os momentos em que somos o mendigo. Tá? Primeira parte. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta da casa do rico e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os cães vinham lamber-lhe as chagas. Então, essa é a primeira fatia. Nós vimos narrado 2 extremos, representados nessa parábola, 2 extremos. A opulência e a miséria. Ricos e pobres, que normalmente espíritos em provação, mas que pode ser representado numa única pessoa também. Eu tenho momentos de riqueza aos olhos do mundo e momentos de pobreza aos olhos do mundo. Tá? A indigência, ou seja, a necessidade, a miséria, é uma prova dura. A riqueza constitui uma prova muito arriscada e até mais perigosa que a miséria. É uma prova complicada. Prova mais perigosa pelos arrastamentos a que a riqueza dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce. Nós sabemos que estamos num mundo extremamente material. Estamos agora, nesse instante, encarnados. Mundo extremamente material. E a matéria exerce sobre nós um fascínio fantástico. É o dinheiro, é o poder, tantas coisas, os vícios. Então, quando nós temos uma riqueza, as coisas estão aí à nossa disposição e parece que nós somos donos do mundo. E aí a gente se perde, muitos se perdem. E o rico, nessa parábola, ele foi utilizado como símbolo, o rico, como símbolo, que pode ser nós mesmos, em determinados momentos rico, em outros momentos pobre. Então o rico é o símbolo daqueles que querem tratar da vida do corpo e esquecem-se da vida da alma. É a sedução que o mundo oferece. Eu só quero coisa do corpo, da matéria. Quero viajar, quero beber, quero isso, quero aquilo, gozar a vida. Então, o símbolo, o rico, é o símbolo daqueles que se preocupam mais com o corpo e menos com a alma. Lógico que não é regra,
é símbolo também dos que buscam a felicidade no comer, no beber, no vestir. É símbolo daqueles que se entregam a todos os gozos da matéria. É o rico. Símbolo dos egoístas, que vivem unicamente para si. Símbolo dos orgulhosos, vaidosos, soberbos, daqueles que querem saciar a sede de prazeres e a luxúria. Símbolo daqueles que matam os sentimentos afetivos. Até isso, o rico, nessa parábola, mata. Não há muita afetividade naquele coração. Ele está interessado só nas coisas da terra. Óbvio que não se generaliza de forma nenhuma, tá? Então, vamos seguindo. Muitas vezes, aquele que passa da miséria para a riqueza, com certeza conhecemos, tá? Alguém que saiu da situação de miséria, foi para a situação de riqueza, não importa se acertou na loteria, se de repente arranjou um emprego fantástico. Muitos desses que eram pobres, viviam na miséria, se tornaram ricos. Muitos se esquecem de pronto daquela condição anterior, na qual ele era pobre, Esquece daqueles que com ele compartilhava aquela vida. Esquece daqueles que o ajudavam enquanto ele tinha dificuldade, E muitos se fazem insensíveis, egoístas, ingratos, porque agora são ricos. Não é regra. Contudo, se a riqueza se constituísse realmente a riqueza em obstáculo absoluto à salvação da pessoa, ao equilíbrio da pessoa, Deus, que concede essa riqueza, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição. Não, se dinheiro representa a perda da pessoa, a perda do caráter, da sensibilidade, disso tudo, então a pessoa se perdeu porque Deus colocou na mão dele a riqueza. Então Deus deixou de ser Deus, Não me ama, não quer o meu bem. Não tem nada a ver. Cada um faz o melhor ou o pior. Aí é decisão de cada um, tá? O emprego correto da riqueza, qualquer tipo de riqueza. Quando falamos riqueza, dá a impressão de que é dinheiro, por exemplo. A primeira coisa que sai, é o dinheiro, riqueza é o dinheiro. Não é. É também, aos olhos do mundo. Mas cada um de nós tem tanta riqueza, tantas riquezas. É a saúde. Por que eu não posso dar um pouco da minha disposição, do meu entusiasmo, para aquele que está caído? Animando, levantando a pessoa. Por que eu não posso dar um pouco do meu tempo? Eu tenho um conhecimento em alguma área. Por que eu não divido com a pessoa que necessita crescer? É um tesouro, é uma riqueza que está aqui dentro. Por que não colocar à disposição do outro? Então, o emprego correto das riquezas que possuímos é que impulsiona o progresso, através de um trabalho de desenvolvimento pelos homens. Então, com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta, ao mesmo tempo que estará trabalhando também pela melhoria de todos os habitantes. Se eu faço com que o mundo esteja melhor, em melhores condições, tenha mais saúde, tenha mais emprego, tudo isso, estou colaborando com aquele que está procurando recuperar a saúde, arranjar um emprego. É assim que evoluímos, materialmente falando, tá? A riqueza, não importa qual, é um meio concedido por Deus para avaliar a sabedoria e a bondade do ser humano. Então ele nos dá essa riqueza, a saúde, o tempo, o conhecimento, para que a gente utilize de forma sábia, com bondade.
Então a riqueza também é concedida por Deus como uma forma de testar a capacidade moral da pessoa. Como que ela utiliza? Dando o livre-arbítrio, como Deus nos concede, a decisão de fazer o que queremos. Posso fazer o que quiser, mas respondo pelo que fiz. Não dá para fugir. Não posso fazer alguma coisa e passar a responsabilidade para outro. Então, dando o livre-arbítrio como ele nos deu, quis que o homem chegasse por experiência própria a distinguir o que é bem e o que é mal. E nós sabemos. Nós temos a noção exata do que é bem e do que é mal. Quando praticamos o bem, puxa, que bom. Quando praticamos o mal, estamos incomodados. É a consciência, né? Mas eu posso fazer o que eu quero, mas respondo pelo que eu fiz. Seguindo, outra fatia. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Lógico, é uma alegoria, né? Mas que dá para entender, né? E morreu também o rico e foi sepultado. Nós vamos ver que os efeitos do nosso proceder, utilizando o livre-arbítrio durante a existência carnal, levamos para outra vida. O que eu fiz de bem, aí eu vou ser, né, de alguma forma reconhecido pelo bem que eu fiz. E o que eu fiz de mal também, né? Então aí ele nos chama a atenção. Cuidado com os tesouros que você vai amealhando. Qual é a tua riqueza? Você busca o que da tua vida? Né? Então nós temos que ter muito cuidado. Vamos ver que Lázaro gemia, né? Em razão da situação de dor dele. Mas ele chorava resignadamente. Ele não reclamava. Passava por dor, natural que chore, né? O rico, em contrapartida, ele banqueteava-se. Era um banquete, ria, fazia o auê, a festa toda. Quando vem a morte, e ambos vão embora, né? Porque a morte é inexorável, ela leva o rico e leva o pobre. A consciência, a nossa consciência, é a faculdade que o espírito possui de refletir sobre si mesmo. E aí não tem máscara, não tem, né? É aí a luz divina ou a justiça divina que aflora em nós. É a nossa consciência. E ela não falha. Ela não falha. Se eu tenho consciência que fiz algo que não devia, não adianta fingir que não fiz. Eu fiz. Não adianta querer esconder. Ela está comigo. Não tem jeito. Ela me acompanha 24 horas por dia. Cada um traz consigo o tempo todo o seu juiz, que é a consciência. Por isso é que o rico, nessa historinha, nessa parábola de Jesus, se viu envolvido nas chamas devoradoras. Está calor, está queimando, né? Do remorso. Era o remorso. Enquanto o pobre, que era Lázaro, fruía o repouso do justo, né? Cada um recebeu aquilo que plantou, colheu aquilo que plantou, né? Não pode ser diferente. Outra fatia. E no Hades ergueu os olhos, isso o rico, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, Hades, o que é Hades? É o local para onde vão os mortos, né? Aqueles que estão padecendo, sofrendo, o inferninho. O rico teria falhado na sua prova, né? Nós vimos que ele se banqueteava e não quis saber nada, nem dar as migalhas para Lázaro. Então, falhou na sua prova, uma vez que a riqueza acabou lhe bloqueando os sentimentos de amor ao próximo. Então desenvolveu nele egoísmo e o orgulho também, né? Então a cegueira que ele pegou é uma ilusão, né? As coisas da terra. Tornou-se homem sem limites, amigo de bebedice, né? Farra toda.
A situação de Lázaro, o pobre, lá no plano espiritual, porque os dois morreram, é de alguém vitorioso. Ele vem vitorioso, passou a vida sofrendo, mas é vitorioso, que ao vencer a prova da pobreza, desenvolveu também a paciência, a humildade, a fé, vitorioso. E esta é a razão da sua felicidade, compartilhada junto a Abraão, né? Alegoria, mas compartilhada junto a Abraão, que é o patriarca, a referência maior para o judeu, né? O mendigo, então, após a morte, após o desencarne, o mendigo vai para a abundância. E o rico é que começa a mendigar. Próxima fatia. E clamando disse o rico: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe a ponta do dedo, né, do seu dedo na água e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Abrasador. O remorso é como o fogo, né? Daí a figura, por exemplo, do inferno, aquele fogo que não para, não cessa, aquele fogo que queima, mas não consome. É o remorso, né? Acho que todo mundo já passou por uma situação de remorso, alguma coisa que fez não devia ter feito. E aquilo incomoda, incomoda, incomoda. É um calor por dentro, que eu tenho que resolver a questão porque estou me queimando, não posso continuar assim, né? Então, disse assim o rico, né? Olha, misericórdia de mim, peça para Lázaro molhar o dedo na água, molhar a minha língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Vamos ver. A súplica do rico, nesse sofrimento dele, revela que ele não só reconheceu as dificuldades em que ele se encontrava agora, né, depois de morto, como soube também curvar a cabeça e pedir auxílio. A dor incomoda. Então aí ele baixou a bola, né? Ele, dentro do orgulho dele, do poder que ele tinha, agora desencarnado do outro lado, percebendo a bobagem que ele fez durante a vida, ele baixa a bola, ele curva a cabeça, porque a dor maltrata. Ninguém quer ficar sofrendo o tempo todo. Não era, dentro desse comportamento, não era, pois, segundo a gente consegue depreender, um rico assim tão orgulhoso, porque ele baixou a bola e falou: opa, tem coisa errada aqui. Talvez tenha sido até mais negligente ou indiferente ao sofrimento do próximo, que era, por exemplo, no caso Lázaro, do que propriamente mal. Talvez ele tenha bobeado na sua caminhada. Daí a orientação sempre do orai e vigiai. Nós, como dissemos antes, nós temos o livre-arbítrio, né? E temos a consciência também. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Ninguém pode desconhecer. Eu sei o que é fazer o certo e eu sei o que é fazer errado. Sei quando estou agindo de maneira certa e sei quando estou agindo de maneira equivocada, né? Então a grande orientação da espiritualidade: orai, o orar é levanta, pensa bem, esteja melhor, ligado à espiritualidade maior, né? Orai e vigiai, fique atento, não faça bobagem, né? Então essa é a orientação que a espiritualidade nos traz, né? Orai e vigiai, tá? Vamos para a próxima fatia. Vamos lá. Disse, porém, Abraão, logo depois desse pedido feito pelo rico, né? Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Quais eram os bens? A gente sabe, né? Era o dinheiro, a festa, a folia. E Lázaro somente os males, a fome, o abandono, as chagas. E agora, continuava Abraão, este, que é o Lázaro, o pobre, é consolado, e tu, atormentado. É consequência
do plantio que nos leva a determinadas colheitas. Eu não posso querer plantar tomate e colher abobrinha. Não, plantei tomate, é tomate que eu colho, né? Plantei o bem, é o bem que eu colho. Plantei o mal, é o mal que vem ao meu encontro. Não pode ser diferente. Então Abraão disse: filho, para o rico, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, na caminhada terrena. E agora este Lázaro é consolado, e tu, que é o rico, atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós, falou Abraão, ao lado de Lázaro, e vós, que está aí no Hades, né? De sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam. Nem tampouco os que estão aí quererem passar para cá. Vamos entender isso? Sempre trazendo para a nossa vida a forma como nos comportamos, como caminhamos nessa atual caminhada. O sofrimento e o remorso vivenciados pelo rico e as benesses desfrutadas por Lázaro lá no plano espiritual são representativas da palavra abismo. Criou um abismo, né? Comportamentos tão diferentes não estão juntos. Então existe um abismo, uma coisa que separa realmente o comportamento mau do comportamento bom, né? Então são diferentes, podemos levar em conta, diferentes situações no plano espiritual. As religiões falam de céu e inferno, abismo. O comportamento foi diferente na visão deles. O comportamento foi diferente. Um mereceu o céu, o outro mereceu o inferno. O abismo não tem como permitir que um passe para o outro lado, né? Então o abismo também indica a distância, aí para nós, né, espírita, a distância evolutiva que há entre um e outro espírito. Um evoluído passou pela dor, Lázaro, passou por dificuldades, mas tranquilão, né? Resignado, não lamentou, não xingou. E o outro passou pelos gozos, só pelos gozos, né? Então a condição espiritual deles estava muito diferente, muito distante. Então abismo também é essa distância evolutiva entre dois seres, dois espíritos, né? Que é o caso do nosso entendimento. Esse abismo é de ordem moral, visto que como Abraão e o rico, nesse caso, estavam conversando, mas não havia sintonia entre eles. A condição totalmente diferente. Então, nessa situação, Lázaro, que era o pobre, não poderia retroceder à posição que ele ocupou em encarnações anteriores, ou seja, diminuir o seu padrão, a sua qualidade moral, né? Porque ele mostrou isso através das provações que ele passou, que ele suportou bem, e ele cresceu em razão disso. Ele tinha outra visão da vida, né? Por outro lado, o rico não. Ele não possuía ainda qualidades que pudesse colocar num nível mais elevado, a ponto de estar ao lado de Lázaro. Existia, portanto, um abismo, um grande abismo, para o espírito culpado ou falido, no caso, o rico, né? Se reabilitar é sair daquela condição ruim e ascender a melhores condições. Não basta o arrependimento. Não. Me arrependi, eu não devia ter feito isso, devia ter ajudado Lázaro, devia ter dado o pão. Ele queria só migalha, mas eu devia ter dado o pão, né? Só o arrependimento? Não é o bastante. É o primeiro passo, mas não é o bastante, né? É necessária a reparação. Já falamos alguma vez aqui que quando nós erramos, quando nós falhamos,
É como se nós caíssemos num despenhadeiro. Estou caindo, estou errando, estou falhando. Mas de repente eu percebo que não está legal. Puxa, estou arrependido. Não devia ter feito isso para fulano. Não devia ter tratado mal. O arrependimento faz com que eu cesse a queda. Estabilizo. Mas está bom? Não está bom. Eu tenho que subir. Subir de volta. Se eu desci maltratando alguém, prejudicando alguém, me arrependi, parei. E a subida? A subida é fazendo o bem a quem eu fiz mal. Não adianta, me perdoa. Não, você tem que ir. Né? É como se, por exemplo, eu chegasse aqui, por exemplo, está aí o Michel, né, Michel? Eu roubasse o carro do Michel, a casa do Michel, o dinheiro do Michel. Ou seja, estou caindo. E o Michel? Michel ficou sem casa, sem carro, sem dinheiro, está morando embaixo da ponte. E eu, de repente, nessa queda, em razão dos males que eu fiz, me arrependo. E agora? Vou subir? Eu vou dizer, olha, estou arrependido. Subi. Bastou? Não, não bastou. Por quê? Porque eu vou andar na rua com o carro do Michel, com o dinheiro do Michel, morando na casa do Michel, e o Michel morando embaixo da ponte, e eu estou bem, porque me arrependi. Não, tem que devolver para o Michel, porque senão não valeu a pena. O arrependimento, então, é apenas o cessar da queda. E eu tenho que agora voltar. Voltar corrigindo o bem que eu fiz, ou o mal que eu fiz, através de um bem que agora eu passo a fazer, né? Então, nesse caso, nessa parábola, o rico não podia ser atendido em seu pedido. Ou seja, é como passar para o outro lado, né? Porque para ele reerguer-se, estar no nível do pobre, Lázaro, ele teria que voltar à terra, reencarnar, reparar o mal. Tá? Quantas vezes reencarnaria? Não sei. Né? Aí depende da velocidade que ele imprimir na próxima encarnação. Mais uma fatia, a penúltima. E disse ele, o rico, rogo-te, pois, ó pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Né? Então, Lázaro o pobre, havia se fortificado com a dor, da maneira como ele passou pela sua vida. É aquela questão do bem sofrer. Ninguém gosta de sofrer, mas alguns compreendem que o bem sofrer leva a pessoa para o alto, e outros, o mal sofrer, que faz sofrer ainda mais, que joga ainda mais para baixo. Então Lázaro, ele não, ele se fortificou com a dor. Foram lições aprendidas. Ele resistiu, ele venceu, ele se elevou com a dor. O mesmo também, de certa forma, aconteceu com o rico. Apesar de ter sucumbido na sua prova, ele também tirou sérios proveitos da própria queda. Ou seja, não é só coisa ruim. Mesmo para o rico, que falhou na sua prova, ele também tirou algum aprendizado. Ele cresceu. Por exemplo, ele acordou para a realidade dele. Arrependeu-se, humilhou-se e mostrou interesse pela sorte dos seus irmãos, que estavam fazendo coisas equivocadas também. Então, numa palavra, as cordas dos seus sentimentos despertaram. Olha que interessante, ele que pensava só em si, agora ele pensou nos 5 irmãos. Isso é amor. Às vezes nós achamos que a pessoa que está do outro lado, muito ruim, foi uma pessoa má, que ela não amou ninguém. Amou. Nem que seja um filho, a mãe amou. Foi pouco?
foi o que ele conseguiu fazer. Mas ele amou. Já é a semente que está ali, né, germinando. Então é admirável a persistência do rico em minorar de alguma forma as consequências do mau uso da sua riqueza, né? Se ele não podia naquele momento reparar as ações cometidas, ele tentou beneficiar os seus familiares, né, que ainda permaneciam encarnados. Olha, o estrago para mim já está feito. Avisa meus irmãos para que eles não façam igual, para que eles tenham uma conduta melhor. Isso é maravilhoso, né? Então, essa característica da sua personalidade indica que ele não era também uma pessoa excessivamente egoísta. Existiam aqueles, os irmãos, que eram objeto de sua preocupação, ainda que ficasse restrito ao âmbito familiar. Mas ele tinha preocupação por eles, né? E agora a última fatia. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés, os profetas, que ouçam eles. Então disse o rico: não, Abraão, não, não. Se algum dos mortos fosse ter com eles, eles iriam se arrepender. E aí Abraão diz: olha, se eles não ouvem nem a Moisés e nem os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Né? Então, o objetivo dessa visita aos irmãos era conscientizá-los para que se arrependessem da má conduta e tomassem um melhor caminho. Era o que o rico pensava. A lei, as autoridades, vamos imaginar assim, né? Moisés, os profetas, a lei, a autoridade, a referência, a grande referência para eles, né? Moisés, os profetas. Então, eles seriam a grande referência. Mas continuavam, como tudo indica, né, na parábola, com a mesma conduta. Estavam se lixando com a lei, se lixando com Moisés, com os profetas. Eles queriam saber de viver a vida da maneira que estavam vivendo. Por isso que Abraão diz, né? Se eles não ouvem os que os orientam, Moisés, os profetas, né? Que faria com que despertassem, a rigor se eles ouvissem, despertassem a consciência mais reta, porque ouviram, né? Moisés, os profetas, não, deixa eu me arrumar. Como eles vão ouvir qualquer morto que venha a lhes aparecer? Se eles não observaram aqueles que eram dignos de respeito, né, pelo povo judeu, será que eles iam ouvir, mudar o seu comportamento, ter medo, melhorar a consciência pelo simples fato de aparecer um espírito, materializar-se para eles? Será que mudaria? Não. Vamos dar aqui um exemplo que é bastante claro e combina com isso, né? Pessoas, por exemplo, que chegam numa casa espírita e chegando na casa espírita dizem: nossa, eu vim aqui para assistir, mas não aconteceu nada, então não me interessou muito. Que é esse nada? Eu queria ver um espírito aparecer, materializar-se. Então eu queria o espetáculo, né? O espírito ali materializado, aquela coisa toda. Mesmo que materializasse, ele ia ver aquele espírito, bater palma, contar para os amigos, mas a vida dele continuaria a mesma coisa. Por quê? Porque ele foi atrás do espetáculo. Quando, por exemplo, a doutrina espírita está aí para nos chamar a atenção, como Moisés e os profetas para os judeus, chamar a nossa atenção para aqui, para a consciência, para buscar o melhor, fazer o melhor. Então, o pedido do rico realmente não surtaria nenhum efeito. Por quê? Porque os irmãos iam ver, iam continuar da mesma forma. Assim conosco também, né?
Se a gente não for buscar aquilo que é o mais importante, a modificação interior, e ficarmos procurando espetáculos, a gente vai até bater palma, vira as costas, ir embora e não volta nunca mais, né? Então, será que deu para a gente colocar em nós a situação dessa parábola? Ora somos o rico, ora somos Lázaro, o pobre. Então é melhor que a gente se policie, ore e vigie para que nós sejamos o pobre, aquele que é mais resignado, aquele que faz o melhor, aquele que tem a consciência mais aguçada, aquele que serve, aquele que procura amar dentro das suas condições, é verdade, mas que procure, e que não seja aquele rico, orgulhoso, que pisa, quer saber só de si, né? É Jesus nos ensinando, numa historinha tão simples, mas com tanta profundidade. Combinado? Encerramos com a prece. Então, por favor, fechemos os olhos e agradeçamos a Jesus, nosso Mestre Maior, pela oportunidade que nos dá do entendimento, da busca, para que cada um de nós, empregando a sua boa vontade, o seu desejo, consiga se modificar. É verdade que aos poucos, porque a nossa modificação é um processo lento. Poderia ser um pouco mais rápido, é interesse nosso. Então, agradeçamos a Jesus pela oportunidade de estarmos buscando esse entendimento. Queria aproveitar essa prece também para pedir que dirijam as suas vibrações, as suas boas vibrações, a duas pessoas que estão necessitando problema de saúde. Nosso amigo Adilson, da nossa casa fraterna, e também uma conhecida nossa, lá de Goiânia, a Fernanda, que está também passando por uma situação e que nesse momento deve estar insegura, preocupada, mas que a espiritualidade estará ao seu lado e lhe propiciará a firmeza que ela necessita. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a vocês, amigos. Vamos ver quem chegou aqui. Luci Cruz, tudo bem? Ô Van, tudo bem, filhota? Ô Taiguara, tudo bem? Domingo estamos aí, hein? Tá? Sandra, seu Laércio, grande abraço. Quem mais aqui? O Gé, ô, tudo bom, filho? Tudo em ordem? Então, grande abraço, pessoal. Abraço, doutor Faria, se estiver nos ouvindo aí, esposa. E obrigado pela paciência e até a semana que vem, se Deus permitir. Combinado? Tchau, pessoal. Tudo de bom, viu? Obrigado, muito obrigado.